Bom, deu 4 e 5, professor, eu vou começar. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa tarde a todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem. E a apresentação de hoje trata do capítulo 7 do livro que a gente vem estudando, do título Escoamento Permanente de Fluido Incompressível em Condutos Forçado. Como esse tema é um pouco cheio de informações, eu vou pedir de vocês a atenção e que vocês não se atentem ao número de slides que vocês vão ver, né? Até para fluir de forma mais orgânica, eu acabei colocando slides adicionais para a gente não precisar voltar, para não precisar ficar revisando informações em slides anteriores. Então eu espero que todos possam compreender o assunto e eu vou começar agora. Qualquer dúvida, questionamento, vocês podem estar no chat aqui colocando a dúvida, que eu, o mais breve possível durante a apresentação, né, eu vou pretender aí estar respondendo a qualquer dúvida. Professor, eu preciso gravar a tela no caso? Seria bom, por favor, Janderson. Então eu vou colocar para gravar aqui também. Uhum. Pronto. Bom, pessoal, escoamento permanente de fluido incompressível em conduto forçado, capítulo 7. Vamos lá. Tenho aqui o conteúdo para vocês terem uma ideia aqui, né? Até porque eu vou colocar o slide lá no grupo para que sirva de consulta. Eu quero adiantar, pessoal, que se vocês lerem o slide, eu particularmente creio que seria mais interessante, né, numa revisão aí para futuro exercício ou prova, enfim, porque eu creio ter conseguido condensar bastante informação legal aí, tá bom? Então eu acho que o slide está bem resumido, né, apesar de vocês verem bastante quadros. Então vamos lá. Noções preliminares. Esse capítulo a gente vai tratar desse escoamento, né, tendo em vista que a gente já veio estudando algumas grandezas e fenômenos dos fluidos envolvendo estática, a pressão, a própria equação de energia cinemática dos fluidos. Enfim, nesse capítulo nós vamos estar aplicando mais especificamente essa teoria que a gente veio aprendendo, inclusive da aula passada, né, a teoria sobre as nossas grandezas adimensionais e como relacioná-las em fórmulas, enfim. Bom, para começar, eu quero deixar aqui claro para vocês que todo o capítulo é norteado pela seguinte equação, a equação de energia, que vocês vão lembrar lá do capítulo 5, que foi apresentado. Nós temos aqui H1 igual a HM, mais HM é igual a H2 mais HP1, 2. Bom, essa equação, pessoal, ela é a base de toda essa teoria aplicada que a gente vai colocar para descrever o fenômeno que ocorre quando um fluido está escoando dentro de uma tubulação. Bom, e a partir dessa equação, né, nós sabemos que H1 e H2, vamos relembrar aí, já são conhecidos pelo projetista, normalmente. Esses aí são os parâmetros mecânicos que dependem lá da nossa energia potencial gravitacional, energia cinética. HM é a nossa incógnita, geralmente a gente não conhece, está buscando por ela. A próxima pessoa que for apresentar vai tratar disso, né? E HP12 representa a perda de carga, que seria a energia que a gente perde por atrito durante o escoamento de um fluido numa determinada tubulação ali, seja porque ele está friccionando ali com suas moléculas entre si ou porque está friccionando contra a parede dessa tubulação. Bom, enfim, continuando, temos aqui, em primeiro lugar, vamos introduzir noções preliminares. Essas noções, pessoal, elas vão nos ajudar a entender o problema desse escoamento com maior clareza. A gente vai definir alguns termos e a gente vai começar pela definição principal. Eu falei de escoamento em tubulações, a gente não vai chamar de tubulações, nós vamos chamar de condutos. E os condutos, que são essas estruturas sólidas destinadas ao transporte de fluido, elas vão, no caso, ser classificadas de duas formas, forçados e livres. Bom, primeiro, livre, vocês podem ver aqui na figura, quando nós temos um fluido em movimento e ele tem contato com a atmosfera, ou seja,
ele não é totalmente fechado nessa situação aqui, né? E a pressão vai ser a pressão de contato com a atmosfera aqui na superfície aberta. Nós vamos ter uma superfície livre e, portanto, um conduto que nós vamos chamar conduto livre. No nosso capítulo, a gente vai estudar conduto forçado. O conduto forçado é quando a parede dessa estrutura sólida recobre todo o fluido e está em contato com ele, não deixando espaço para nenhuma superfície livre. Notem que nesse caso, pessoal, a gente vai ter uma característica, não necessariamente a pressão interna ali do fluido é a pressão atmosférica, ok? Então já temos nossa primeira definição, condutos forçados e livres. Vamos nos concentrar a partir de agora em condutos forçados. Bom, a próxima definição é raio e diâmetro hidráulico. Eu quero que vocês se atentem à fórmula rapidinho, né? Nós temos aqui a razão da definição de raio hidráulico, que seria área dividido pelo perímetro. É mais fácil de entender observando a figura aqui, ó. Vocês têm aqui uma seção circular, lembrando que é a área de seção de um determinado conduto, ok? Temos aqui uma seção quadrada, retangular, enfim, triangular. Observem que nós temos aqui o valor da área para cada uma dessas seções, bem como representado aqui pela letrinha grega sigma, aqui o perímetro. E esse trecho de perímetro molhado, ou trecho da seção da área A, né, é justamente a parte do fluido que está em contato com a parede do conduto. Tá ok? Nós temos também aqui que, portanto, né, partindo dessa definição, nós temos aqui a definição de diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o valor do raio hidráulico. Vocês podem ver o porquê disso através das equações. Ok? Tem alguns exemplos práticos que são bem úteis na resolução dos problemas, então vamos seguir. Temos nossa segunda definição. Bom, agora, pessoal, vamos considerar a seguinte situação. Imagine que um fluido está escoando, está dentro de uma tubulação, de um conduto forçado, e dentro desse escoamento nós temos uma placa. Essa placa plana, de espessura muito pequena, ela é paralela ao escoamento uniforme e em regime permanente do fluido que a gente está estudando, né? Lembrando que regime permanente, pessoal, nesse caso, o fluido, as propriedades dele não vão mudar. Tá ok? Bom, nós temos aí pela figura, vocês vão ver aí o bordô de ataque, o bordô de fuga. O bordô de ataque é a parte que está em contato no sentido contrário, né, da direção da velocidade do escoamento do fluido. E vocês estão vendo aí casos 1, 2 e 3, onde temos aí várias setinhas e elas estão representando uma curva. Bom, suponha que por meio de um medidor sejam detectadas as velocidades nos pontos ao longo da seção vertical 1. Então, cada setinha dessa, pessoal, é o vetor velocidade que a gente está monitorando do escoamento do nosso fluido. Observem que quanto mais próximo, aqui para a seção A, né, mais próximo da placa, a velocidade é menor. E é disso que se trata o nosso assunto aqui do capítulo 7, observar nosso primeiro fenômeno aqui, né? Essa placa plana pode ser naturalmente a superfície de contato aqui entre o fluido, no caso, e o conduto forçado. Nossa estrutura, né? Então, a gente já verificou aqui que a velocidade vai ficando cada vez menor, de acordo com a seção aqui. Por exemplo, a seção A. Bom, e esse fato se repete para os casos da seção B, da seção C, ou seja, quanto mais mais longe do bordô de ataque a gente for, esse fenômeno continua se repetindo. Então, a gente observando isso, a gente pode fazer mais uma definição. Bom, verificando aqui que os pontos A, B e C pertencem a uma linha que nós vamos chamar de lugar geométrico, dos pontos a partir dos quais a velocidade passa a ter o módulo V0. Voltando aqui à figura, pessoal, se a gente pudesse pegar todas as setinhas que têm módulo igual a V0 e pudesse selecioná-las, a gente estaria formando um lugar geométrico, que é justamente essa linha que separa aqui o fluido livre da camada limite. Essa linha, né, vocês lembram que lugar geométrico significa só que essa região aí do espaço, o valor vai ser o mesmo para todo mundo, ou seja, a propriedade é a mesma. E, a partir disso, vamos definir aqui realizar nossa terceira definição, que são as nossas camadas separadas por essa linha.
Primeiro, a primeira camada vamos chamar de fluido livre, que é a região acima dessa linha, ou seja, acima dessa linha a velocidade de escoamento é maior do que V0. E abaixo dessa linha vamos chamar de camada limite, ou seja, a velocidade de escoamento ali é menor do que zero. E a linha, o módulo é igual a V0. Continuando, isso aqui eu já defini para vocês, né? Aqui o livro ele vai fazer um comentário a respeito do coeficiente de Reynolds. O coeficiente de Reynolds que é muito importante para esse estudo que a gente vem fazendo, né? Especialmente no nosso capítulo. Ele basicamente é um conjunto de grandezas. Eu vou revisar aqui rapidinho porque nós vamos usar bastante aqui. Introduzido por Reynolds lá em 1883, mas que a gente, né, o pessoal da área de física também conhece. Ele foi introduzido primeiramente por Stokes. Enfim, o coeficiente de Reynolds aplicado aqui, ele nos vai dar um resultado bem interessante, porque a gente, tendo em vista a placa, conhecendo o valor de X, o valor de L é o comprimento dessa camada limite, e aplicando, tem como a gente descobrir alguns valores constantes e descobrir, por exemplo, se para o coeficiente de Reynolds menor do que 5 vezes 10 elevado a 5, se as forças viscosas na camada limite vão ser consideráveis, comparando com a de inércia, sendo o escoamento dentro da camada limite do tipo laminar. Essa parte aqui, pessoal, vai ficar mais evidente conforme a gente for passando aqui os slides. A gente vai esmiuçando aí o que exatamente significa, né, escoamento laminar e o porquê do coeficiente de Reynolds. Bom, por outro lado, a gente viu que se for menor do que 5 vezes 10 elevado a 5, teremos laminar. Se for maior, o escoamento na camada limite passa para turbulento. Para um dado fluido com uma certa velocidade V0, a passagem para escoamento turbulento vai acontecer numa abscissa chamada crítica, correspondente ao valor do número de Reynolds, de 5 vezes 10 elevado a 5. Há um exemplo aqui. E através dessa expressão, né, a gente tem como evidenciar e colocar e descobrir que ponto crítico seria esse. Bom, pessoal, fica mais evidente com essa figura aqui, ó. Vejam que, conforme X vai aumentando, a nossa camada limite laminar ela vai crescendo e chega a um ponto que ela atinge um valor crítico, que é justamente o que a gente desenvolveu aqui para um fluido, considerando um valor de referência de 5 vezes 10 elevado a 5. E a partir disso nós temos aqui uma região de escoamento turbulento. Revisando aqui mais uma vez, lembrem que nesse escoamento laminar a gente não vai ter essa troca de energia aqui no sentido vertical. E no turbulento sim, nós vamos ter. E no turbulento nós temos uma influência maior das forças de coesão do fluido, de viscosidade, enfim. Temos aqui o nosso X crítico, que divide a camada limite laminar da camada limite turbulenta. Além disso, nós temos também aqui, entre essas duas camadas, o que a gente vai chamar de subcamada limite laminar. E ela é justamente essa região aqui, de efeito das forças viscosas, que passa a ser considerável. Bom, importante notar, mesmo que o movimento para uma abscissa seja maior do que crítico do X, né, maior do que X crítico, seja turbulento no interior da camada limite, em uma camada de espessura delta muito pequena próxima à placa, dadas baixas velocidades, subsiste movimento do tipo laminar, que é a subcamada limite laminar que a gente comentou. Aqui uma experiência prática, né? Essa experiência eu tirei do YouTube, no caso, usando o estroboscópio, enfim, dá para visualizar exatamente o que a gente estava vendo aí sobre a velocidade de escoamento do fluido, junto de uma placa. Aqui, esse aqui é um segundo caso, que a gente já vai verificar também, que em particular a gente está analisando o fluido escoando em torno de uma placa. Aqui seria o fluido escoando através de um tubo de seção circular. E é o nosso segundo caso aqui que a gente vai visualizar. Bom, considerando um conduto de
descarga de um tanque, temos a seguinte figura. Nela a gente já evidenciou aqui a região do tanque, por onde o fluido vai escoar. Temos aqui o que a gente chama de... Nessa primeira parte aqui, a velocidade ainda está alterando até atingir o que a gente chama de regime dinamicamente estabelecido. A partir daqui, esse diagrama de velocidade ele passa a ser constante. E é a partir dele que a gente pode analisar e fazer o estudo teórico e verificar o que vai acontecer. Pessoal, esse assunto aqui é um assunto que ele gira em torno da equação de energia. Então, eu vou frisar mais uma vez. Quando nós temos um fluido escoando através de um conduto forçado e aplicamos a equação de energia ali, o nosso intuito é descobrir as perdas de carga que estão acontecendo ali, seja por atrito do nosso fluido entre si ou com a superfície do conduto. E é isso que a gente está estudando. Até agora a gente viu duas situações. O laminar para uma situação com a placa plana e mais uma vez aqui para uma situação em que a gente tem um tubo. Então vamos continuar. Temos aqui a formação novamente da camada limite, como a gente já viu. Aqui tem a aplicação, né, que eu mostrei para vocês, esse escoamento num tubo. E antes de o fluido penetrar no conduto, aqui na descrição, considerando-se um tanque de grandes dimensões, haverá uma dada velocidade uniforme, em seguida, pelo princípio da aderência, haverá a formação da camada limite. Como a gente já verificou, é crescente. E o diagrama de velocidade vai se ajustando ao longo do tubo, apresentando um gradiente na camada limite e um valor constante. Esse gradiente, pessoal, é justamente o vetor que está indicando o sentido aí e a direção, no qual esse deslocamento aí vai gerar um maior incremento na velocidade, no módulo da velocidade de escoamento desse fluido. Enfim, a camada limite cresce de modo a preencher o conduto na abscissa, e desse ponto em diante nós temos aqui a configuração constante em qualquer seção do conduto, e o regime de escoamento é denominado dinamicamente estabelecido. E temos aqui, lembrando também que a camada limite pode apresentar uma parte laminar e uma turbulenta, que eu comentei com vocês. Caso o preenchimento do conduto pela camada limite aconteça enquanto esta é laminar, portanto, daí em diante o escoamento será laminar, e o diagrama de velocidades em condutos pode ser dado pela seguinte equação. Observem que R aqui é a direção em relação ao centro, e ele aponta para fora, e o R maior, C maiúsculo, seria o nosso raio aqui dessa seção circular. E observem que nós vamos ter esse caso, para um coeficiente de Reynolds igual a ρVd dividido pela nossa viscosidade dinâmica do fluido, que é menor do que 2000 e, portanto, nesse caso vai ser laminar. Tá, mas por que vai ser laminar? Isso foi descoberto experimentalmente, como a gente vai ver aí posteriormente. Ok? Bom, costuma-se acontecer com mais frequência esse preenchimento da camada limite quando já está com movimento turbulento. Aqui, nesse caso, aplicando a fórmula para uma situação em que vamos ter aqui uma vazão maior, vamos ter uma situação de regime turbulento. Observem aqui também, pessoal, que o fluido que está escoando pelo conduto, ele é turbulento, mas ele está entre a subcamada laminar. E é importante esse fenômeno, como a gente vai já verificar também. O escoamento nessa situação aqui será turbulento no conduto, a não ser junto às paredes, onde ter-se-á o filme laminar, onde sua espessura delta será a função do coeficiente de Reynolds, que nesse caso é maior do que 2400. Em resumo, essa é a situação que nós vamos ter aqui, laminar para coeficiente de Reynolds menor do que 2000, em transição entre 2000 e 2400, e acima de 2400 vamos ter aqui um escoamento turbulento. Essa aqui é uma situação prática para a gente estar enfatizando aqui. Na primeira situação aqui, nós temos um fluido com velocidade constante escoando e um corante sendo aplicado aqui para a gente verificar o que é o escoamento laminar e o que é o escoamento turbulento. Bom, outro fato importantíssimo que a gente vai frisar agora é o seguinte:
As paredes do nosso conduto, elas não são perfeitamente lisas, elas contêm asperezas, e essas asperezas, elas estão presentes nos condutos e elas vão sim contribuir para as perdas de carga do fluido em escoamento. E a gente precisa saber que perdas são essas e, portanto, calcular e nesse caso, a gente vai verificar que asperezas são essas. Para o estudo teórico que a gente está fazendo aqui, né, onde a gente está só introduzindo alguns conceitos, a gente vai considerar a rugosidade ou aspereza como sendo uniforme. Para melhor visualizar isso aí, imaginem como se a gente pegasse vários grãozinhos de areia e separasse todos por tamanho, de tamanho similar, no tamanho igual, e colasse na superfície interior do nosso conduto, de modo que ficasse uma aspereza uniforme. Bom, vamos ter a rugosidade, a gente sabe que ela vai contribuir nas perdas de carga. Um fator que a gente vai aqui eu vou frisar rapidinho, né? Vocês não precisam estar memorizando essas coisas aqui nesse caso. A rugosidade relativa é definida como dH dividido por epsilon. dH é o diâmetro hidráulico, como a gente viu, e epsilon vai ser exatamente a altura dessa rugosidade aí dentro do nosso conduto, ok? Aqui nós sabemos, né, que verificando o comportamento do escoamento do fluido em conduto, a gente pode distinguir os tipos de perda de carga. Então, a gente acabou de definir rugosidade, agora a gente vai definir classificação das perdas de carga. Vamos lá. A primeira é o que a gente chama de perda de carga distribuída. Ela é indicada por HF a partir de agora, e essa perda ela ocorre ao longo de tubos retos de comprimento considerável e seção constante. E ela se deve justamente ao atrito das próprias partículas do fluido e do atrito do fluido com o conduto. E note que essa situação, a perda só será considerável se houver trecho relativamente longo do conduto, pois o atrito ocorrerá de forma distribuída ao longo deles. O segundo caso é o que nós vamos chamar de perdas de carga locais ou singulares, e elas vão ser indicadas por HS. Ocorrem em locais das instalações em que o fluido sofre perturbações bruscas no seu escoamento. E essas perturbações, pessoal, é como uma mudança de direção, uma válvula, a presença de um medidor, obstrução, enfim. De forma visual, para a gente entender melhor, observem aí a figura. Na situação aqui está evidenciado, né, que entre 1 e 2, 2 e 3, 4 e 5, 3 e 4, 4 e 5 e 5 e 6, nós vamos ter seções retas. E essas seções retas, sim, nós vamos ter perdas distribuídas. E no segundo caso, né, onde a gente tem aí na situação 2, temos aí a presença de um cotovelo, né, chamado de joelho. A gente tem na situação 3 também. Vamos ter na situação 4 um estreitamento, na 5 a presença de uma válvula, enfim, nessas situações nós vamos ter perdas singulares. Tá, a gente já sabe como classificar as perdas e tem noção de que a rugosidade influencia, e a gente viu que a velocidade o diagrama de velocidade ali do nosso fluido, escoando, ela tem uma determinada característica. Lembrando mais uma vez, a gente está agora verificando que perdas exatamente são essas para a gente poder somar e jogar na fórmula da equação de energia que a gente viu lá inicialmente, e assim poder descobrir os parâmetros lá da carga de máquina que a gente está querendo obter, supondo que seja incógnita, por exemplo. Bom, a partir de agora a gente vai fazer outras definições, e essas definições nós vamos estar utilizando aí na dedução das fórmulas que a gente vai já descobrir, e é importante que vocês estejam a par. Todas as definições foram dadas em capítulos anteriores, exceto as de conduto. Então vamos lá: regime permanente e fluido incompressível. O nosso fluido ele tem propriedades constantes e ele vai manter essas propriedades ao longo da nossa situação aí. Condutos longos, para que no trecho considerado possa ser alcançado o regime dinamicamente estabelecido, como a gente viu, para a gente ter aquele diagrama constante lá da velocidade, e condutos cilíndricos. Nós vamos estar considerando os nossos condutos a partir de agora com seção transversal constante aí. E
Se na instalação a área de seção variar de local a local, a gente vai ter que calcular a perda de carga em cada trecho, para depois somar e obter o total, ok? Regime dinamicamente estabelecido, como a gente viu lá pelo diagrama de velocidades, né? A partir dessa situação, o diagrama é o mesmo em cada seção. Rugosidade uniforme, a gente comentou rapidinho sobre rugosidade, asperezas, né? E o epsilon, que seria a altura. Essa hipótese vai ser uma abordagem inicial que a gente pode tirar depois, mas é para abordar aí inicialmente e facilitar nossas continhas aí, tá ok, pessoal? E, por fim, trecho considerado sem máquinas. A gente não vai considerar aí inserção de turbina, por exemplo, na nossa situação, ok? Bom, considerem, pessoal, a seguinte situação onde a gente vai ter um conduto forçado e vamos aí evidenciar duas seções desse conduto aí, a seção 1 e 2. Aplicando a equação de continuidade, que é a equação de vazão nessa situação, nós temos que V1A1 é igual a V2A2, todo mundo aí pode ver. E sabendo que o conduto é cilíndrico, né, não vai ter nenhum estreitamento e o nosso regime é dinamicamente estável, a velocidade vai ser a mesma. Portanto, V1 é igual a V2, que é constante. Considerando agora a equação de energia para essa situação, observem aí que o nosso conduto está levemente inclinado, né, para a gente poder calcular as perdas. Aplicando entre as seções 1 e 2 a equação de energia, nós vamos ter que H1 é igual a H2 mais as perdas entre a seção 1 e 2. Além disso, a gente vai ter que esse HF1 e 2, né, que seriam nossas perdas, é exatamente a diferença da energia entre a seção 2 e a região da seção 1, que seria o nosso ΔH. E, portanto, a perda de carga distribuída entre duas seções de um conduto é igual à diferença entre as cargas totais das duas seções. Ok? Esse PHR é o nosso plano horizontal retilíneo. E continuando, né? Sabendo-se que H é igual a alfa V ao quadrado sobre 2G mais P dividido por gama mais Z. Essa aqui é a nossa equação de energia. Nós vamos estar calculando as energias envolvendo a mecânica da nossa situação, a questão da gravidade, a energia cinética e a energia de pressão. A alfa aí, só para a gente lembrar, né, é o nosso coeficiente de energia cinética. Enfim, nós aplicando essa equação, nós vamos ter que HF1 e 2, que seriam nossas perdas, vão ser dadas pela equação 13, que vocês podem visualizar aí. Sabendo que a velocidade é igual, a gente pode eliminar um desses termos e obter, por fim, o que a gente vai chamar de HF1, que seria igual a P1 sobre gama mais E1 mais P2 sobre gama mais E2, onde cada fator desse que eu evidenciei em parênteses, assim como o livro fez, a gente chama de carga piezométrica. Só no caso de alguém não lembrar, né, o piezômetro seria um nosso medidor aí de pressão. Então, carga piezométrica é para fazer essa relação, nosso medidor de pressão aí, que vocês podem ver pela figurinha aí rachurada. Ok? E continuando, nós temos aqui a situação, né, que eu já comentei. Um fato importante é que a partir dessa equação a gente pode verificar que tem como produzir aí uma experiência para que a gente consiga determinar a perda de carga entre essas duas regiões. Então vamos atrás dessa experiência aí. Outra coisa legal que o livro coloca, né? Ele faz aqui várias medições ao longo de várias sessões diferentes aí do nosso conduto e ele vê que as perdas que a gente tem, né? Se a gente pudesse ir medindo, elas vão formar o que a gente chama de linha piezométrica. E ela vai exibir aí o quanto a pressão do fluido está sendo modificada aí ao longo do nosso conduto aí. Agora vamos fazer o estudo de perda de carga distribuída. Nessa seção aqui, o livro ele vai pegar essa teoria que a gente acabou de verificar e vai fazer um estudo mais aprofundado para determinar exatamente como fazer em situações aí de tubulações
é o estudo de perda de carga. Então a gente vai começar com a hipótese que a gente veio fazendo aí, veio desenvolvendo. Vamos aí lembrar da nossa linha piezométrica, tá ok? E nessa situação, vamos ver aqui, ó, onde a gente pode definir o lugar geométrico dos pontos, e é dado pela equação 15, P sobre gama mais Z, mais alfa V ao quadrado sobre 2G igual a H. Esse lugar geométrico aí, como eu citei, né, é uma linha, uma região onde elas vão estar gozando de propriedades iguais nessa situação. A linha obtida ao somar a quantidade alfa V ao quadrado sobre 2G, a carga piezométrica, e fornecerá o andamento da energia ao longo da instalação, sendo, portanto, sempre decrescente no sentido do escoamento, excetuando-se entre as seções de entrada e saída de uma bomba, já que essa fornece energia para o fluido. Mantidas as hipóteses que a gente fez, né? A linha de energia será uma reta paralela à linha piezométrica, uma vez que alfa V ao quadrado sobre 2G é constante, e a diferença de cotas entre dois pontos quaisquer da linha de energia fornece o valor da perda de carga no trecho que a gente está considerando. Ou seja, entre as seções aí os dois pontos que a gente está considerando. E agora, né, vamos ver aqui a aplicação da equação da quantidade de movimento. A gente tem aqui, nessa parte aqui, vamos fazer um desenvolvimento um pouco mais, como se diz, mais esmiuçado. Nessa situação, a gente vai verificar especificamente a equação da quantidade de movimento. E, portanto, a gente vai levar em consideração aqui a presença de força, que é uma força resultante de pressão e tensão de cisalhamento da parede sólida sobre o fluido. E, nesse caso, a força exercida pela parede interna do conduto entre as seções 1 e 2. Tal diagrama de força, um diagrama livre de força da nossa situação. Temos aí a equação 16. E a partir dela, né, sabendo-se anteriormente que V1 é igual a V2, ela se reduz a F de S, ao vetor F de S igual a menos P1 a 1 mais P2 a 2 mais G seno de alfa. Aí é importante frisar que, dado que as pressões agem perpendicularmente à parede lateral, a força de pressão não terá componente segundo o eixo X, de forma que a força Fs será composta somente da resultante das tensões de cisalhamento, que agem na parede lateral do conduto. Essa parede tem uma área dada por nosso sigma delta x. Portanto, supondo-se que as tensões possuem distribuição uniforme, nós vamos ter F de S igual a tal sigma delta x, onde o sinal negativo resulta do fato de que a força é oposta ao movimento. Bom, conhecendo-se o vetor F de S, a gente pode aplicar na nossa equação, sabendo-se que G, né, é igual ao nosso gama V, e esse V seria ΔX vezes A, essa equação vai se reduzir a tal sigma ΔX, multiplicado pela diferença aí de P1 e P2, mais nosso gama vezes A, e a diferença de Z1 e Z2. A gente divide todo mundo por gama A, e a gente, sabendo a definição de raio hidráulico, essa equação aí vai se reduzir à equação 23, que é a nossa equação de perdas entre as seções, perdas de carga entre a seção 1 e 2. Observem aí, né, que a gente pode concluir que a linha piezométrica é uma linha reta, sabendo que o nosso tal, o nosso gama e o raio hidráulico são constantes, e, portanto, a gente pode escrever como P sobre gama mais Z igual a Kx, que é a equação de uma reta. Ok? Notem também que a perda de carga distribuída é diretamente proporcional ao comprimento. Na equação aqui, ó, aparece o nosso ΔX na equação 23. Ok, pessoal? Bom, notem que a perda de carga distribuída é diretamente proporcional ao comprimento ΔX igual a L do conduto e inversamente proporcional ao diâmetro hidráulico. A expressão abaixo, a número 24, vocês podem ver, é uma aproximação e ela evidencia, né, isso que a gente está comentando, que é basicamente o que a gente foi desenvolvendo e conclui a partir de agora.
que as perdas de cargas entre seções 1 e 2 são proporcionais diretamente ao comprimento L e inversamente proporcional ao nosso diâmetro hidráulico. Continuando, temos aqui no livro a parte que trata da dedução da fórmula da perda de carga distribuída. Ele vai fazer essa dedução usando a teoria de análise dimensional, que, como a gente viu na aula anterior, faz uso de algumas grandezas envolvidas, e é a partir dessas grandezas e as suas dimensões, né, por assim dizer, as suas definições, a gente pode encontrar e isolar as grandezas que vão influenciar na nossa equação. Então, essa parte da dedução aqui, por se tratar de uma parte mais teórica, pessoal, é importante que vocês estejam a par e consultem um slide ou vídeo para confirmar. E a partir dela a gente vai concluir a equação 25, que mostra parte do que a gente veio fazendo aí. Então, a perda de carga ela é proporcional a L, como a gente viu, e inversamente proporcional a DH. Apareceram aí outras variáveis, que F, no caso, é o coeficiente da perda de carga distribuída, né? E apareceu o nosso termo 2G aí, V ao quadrado 2G. Vejam que com essa equação, se a gente souber L, DH, que seria o diâmetro hidráulico, e a vazão, ou a velocidade, a gente pode determinar a perda de carga, conhecendo o valor de F, que é a função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Para obter o valor do coeficiente F, a gente, em função dos valores do coeficiente de Reynolds e da rugosidade relativa, a gente vai fazer experimentalmente, né, a construção de um diagrama universal, uma vez que F, o coeficiente de Reynolds e a rugosidade relativa são grandezas adimensionais. E é justamente dessa a nossa parte final que trata aí a experiência de Nicurádice. O Johann Nicurádice, né, propôs essa experiência e ele encontrou, através dela, determinou o coeficiente F para condutos com rugosidade uniforme. Ele fez aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? Colocou areia de granulosidade uniforme e fixou na parede do conduto, de diversos condutos. Ele tinha os valores já pré-definidos para a rugosidade relativa, no caso para epsilon, para L, o diâmetro hidráulico, para ρ e μ, e para diversas aberturas de válvula e de várias velocidades do fluido, ele foi obtendo valores de P1 e P2 nos manômetros indicados, e assim encontrou. Aqui está o esquema da experiência que ele realizou. Aí da equação de energia vocês podem ver que a perda de carga é P1 menos P2 dividido por gama. Assim, com a rugosidade relativa fixa, a gente tem como obter uma tabela em função do coeficiente de Reynolds, uma vez que a gente já calculou a velocidade em cada caso e, no caso, a massa específica, o diâmetro hidráulico e a viscosidade dinâmica já são conhecidas. Aqui está o nosso gráfico. Pessoal, essa parte aqui é a parte final, já é o nosso subcapítulo 7.5 e é a descrição de onde o Nicurádice obteve os valores. Observem que abaixo de 2000 nós vamos ter o escoamento laminar, que é a região 1. A gente vai ter, no caso, entre 2000 e 2400, uma região de transição entre laminar e turbulento, e a partir de 2400, como vocês podem ver, a gente já começa a ter algumas modificações. Na região 3 ali, no limite, a gente vai ter o filme laminar, né, cobrindo as asperezas, fazendo com que o núcleo de escoamento, que é turbulento, deslize sobre uma parede lisa, como a gente viu lá na figura do início dos nossos slides, formando a subcamada limite laminar, e a região 4, que é a região entre a curva do hidraulicamente liso e a região de hidraulicamente rugoso. A região 5, nesse caso, as variações do coeficiente F são devidas somente à rugosidade relativa portanto, né, o regime é hidraulicamente rugoso. Esta foi a experiência de hoje. É um temazinho que é um pouco cheio de informações. Eu espero que vocês tenham compreendido aí alguma coisa do que eu pude explicar. Eu sinto que passou bem rápido, né? E, enfim, estou à disposição para qualquer dúvida. Desculpem se eu cometi algum erro aí, seja de algum conceito, enfim. Estou à disposição. Obrigado pela atenção de todos.